no Evangelho segundo Jesus, escrito pelo apóstolo Mateus, no capítulo 13. Serei breve, serei rápido, mas eu tenho que deixar isto que Deus colocou no meu coração, amém? Eu tenho certeza que vai edificar a vida de todos quanto amam a palavra de Deus. Eu sou pastor da Assembleia de Deus Madureira, Campo do Brás, na zona leste de São Paulo, em Parque Guaianazes. A igreja é do tamanho dessa, e é uma igreja abençoada, o tanto quanto esta, amém? O que importa não é o tamanho da igreja, mas o número de salvos dentro da igreja. Hoje nós temos igrejas que tem 5.000 pessoas, mas 4.999 está tudo indo para o inferno, por causa da prosperidade, da teologia da prosperidade, um monte de coisa que não tem nada a ver com as escrituras, amém? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 13, a partir do verso 1, eu peço para a igreja, nós vamos ler, e eu peço, por favor, deixe as vossas Bíblias abertas, amém? Todos aqui encontraram, passo a ler. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado próximo ao mar, algumas versões vai estar falando junto, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que Jesus entrou no barco e se assentou, e toda a multidão, presta bem atenção nessa palavra, toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Preste bem atenção, por favor. Eu peço a tua atenção, porque para poder entender o que Deus quer para as nossas vidas, a introdução ela é fundamental. Quando nós falamos de um texto, tem a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais. Se não entender a introdução, a pessoa ela não consegue entender o que Jesus fala. Aí a gente fala, nossa, o pastor foi prolixo. Não, porque a introdução ela é importante. Jesus, ele falava por parábolas. Não somente Jesus falava por parábolas, mas os rabinos também ensinavam desta forma. Ou seja, por enigmas. Eles falavam de uma forma que despertava curiosidade nas pessoas. Os rabinos eram mais simples. Entretanto, as parábolas de Jesus eram parábolas distintas destes homens. Eu quero fazer aqui algumas observações. A primeira é que quando Jesus ele se assenta no barco, se aproximou uma grande multidão. Muitas pessoas. Eu quero que vocês prestem bem atenção e guardem isto nos seus corações. Muitas pessoas. Multidão. Multidões. Aglomerações de muitas pessoas. Guardem bem isto para entender o que Deus quer falar com cada um de nós esta noite. E Jesus começou a falar acerca de parábolas, porque isto era normal na cultura judaica. Isto era normal. Então, para nós, às vezes, algumas palavras nós não entendemos, porque Jesus falou para o povo daquela época que era judeu, e Jesus era judeu. Então, Jesus trouxe três coisas. Primeiro, um semeador, uma semente e uma terra. Vamos lá. Um semeador, uma semente e uma terra. E Jesus fala que esse semeador, ele saiu para semear. E na ilustração de Jesus, ele traz três situações distintas. Ele fala desta forma: uma parte caiu pelo caminho. As aves dos céus
voaram, chegaram a esta parte e a tomou. Jesus fala do segundo caso, que é o caso que nasceu em pedras. Outra parte caiu em pedras. E Jesus fala que neste lugar não tinha terra suficiente. E se não tem terra, não tem como ter raízes, porque as árvores, para permanecerem em pés, o que sustentam as árvores são as suas raízes. E as raízes vão se prolongando e vão se firmando. Porém, neste local, não havia terra suficiente. O terceiro caso, Jesus fala de espinhos. E que estes espinhos não permitiram a ave, esta semente, gerar frutos. Presta atenção. Nesse terceiro caso, a semente deu uma árvore. Isto é muito importante. Presta bem atenção, porque é o que está acontecendo com esta geração atual. Está acontecendo com esta geração de cristãos. Essa palavra, ela encaixa perfeitamente para esta geração. Nasce uma árvore, mas os espinhos não permitiram gerar frutos. Aí Jesus fala do quarto caso, a terra boa. Esta terra boa, o semeador plantou, a árvore cresceu e gerou frutos. 100, 60, 30. Aí Jesus fala: quem tem ouvido, ouça. Presta atenção. A multidão foi-se embora. A grande maioria ouviu. Jesus falou: quem tem ouvidos, ouçam. A multidão se virou e foi embora. Quem ficou? Os discípulos e algumas pessoas. Por quê? Quando nós temos um ensinamento raso, você se alimenta, não tem dúvidas. Mas como Jesus, ele era o rei da retórica, e ele ensinava por parábolas, e ele sempre deixava um ponto de interrogação, as pessoas ficaram: mas o que este rapaz falou? Por Deus do céu, o que ele quis explicar? E eles ficaram lá. A multidão, o grupo maior de pessoas, quem ficou? Só quem tinha desejo. A multidão foi embora. Quem ficou? Quem tinha desejo. A nossa geração é assim. Vai com as multidões, parece um bloco de carnaval. Onde tem o pregador estrela, onde tem o cantor gospel, e a multidão vai, mas não há desejo por Cristo. A multidão foi, e a minoria ficou com Cristo. Me explica isto, o que o Senhor quis dizer? Olha que interessante. Quando nós lemos este texto, Jesus ele fala desta forma: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Por quê? Porque o coração dessa multidão está endurecido. Eles estão me ouvindo, mas eles não têm interesse em mim. Eles estão me ouvindo, mas eles não me desejam. Eles estão me ouvindo, mas eles estão pouco se importando. O contexto fala isso. É uma interpretação fiel da hermenêutica correta dentro deste texto, para não gerar um pretexto. O verso 15 deixa bem claro, quando Jesus, ele fala dessa forma:
porque o coração deste povo estava endurecido, e ouviu de mau grado. Eles ouviram de mau grado, fingiram que me ouviram, só me ouviram, e os olhos deles estavam abertos, mas estavam fechados. Como assim? Aqui está falando de um olhar espiritual, porque Paulo fala que o nosso espírito contacta o nosso espírito, o Espírito Santo de Deus. Para falar com Deus é no campo metafísico, no campo sobrenatural, é através do nosso espírito. Então tem pessoas dentro da igreja com os olhos carnais abertos, mas os espirituais fechados. Estou ouvindo, mas não estou me agradando. Aí Jesus, ele continua com seus discípulos e fala dessa forma no verso 16: mas bem-aventurados, a palavra aqui no original significa mais felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Quem que é feliz? É a multidão? Não, é a minoria. Quem que é feliz? É a igreja que tem 10.000 membros? Não, são os poucos. Quem que faz parte? Quem quer revelar? Olha que interessante. Era mistério, já não é mais. A vós é dado saber o mistério do reino de Deus. Eu vou revelar. Jesus, em outras palavras, está dizendo assim: eu vou revelar o reino de Deus. A eles não, a vós. Eu vou falar sobre o reino. Eu vou falar sobre o Pai. Eu vou falar sobre o Espírito Santo. Eu vou falar que eu sou o Cristo. Mas não a eles, mas a minoria. Por qual razão? Porque eles não têm agrado. Eles não têm vontade, eles não têm interesse em mim. Eu comparo isso como um pai rico, que o filho ama todas as posses do pai, mas não ama o pai. Aí Jesus começa a explicar a parábola, ele começa a desenrolar a parábola, e ele fala desta forma que é interessante. Ele fala assim, que a terra é o nosso coração. Aí ele fala assim, o primeiro caso, o semeador foi, quando a palavra entregou, veio Satanás e tomou a palavra. A pessoa vem, ouve, põe o pé para fora da frente de Deus. Mas o que pregou? Que a mente está em todo lugar, menos no culto. Mas o que ele falou? Ô irmão, qual foi o livro que ele leu? Rapaz, eu estava pensando nas contas. Irmão, qual que foi o capítulo? Eu não sei nem o livro, imagina o capítulo, rapaz. Se perguntar o versículo, eu já não tomo ceia, eu estou desviado. É isso que Jesus falou. O primeiro exemplo é, assim que a palavra foi, veio Satanás e tomou. Aí Jesus fala do segundo exemplo. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Olha que interessante. Antes é de pouca duração. Por qual razão? Porque vem as tribulações, vem as perseguições, vem angústias e logo se escandaliza. Ouviu a palavra, de bom grado essa palavra, glória a Deus, vou profetizar, falar línguas, dirigir o ciclo de oração. A primeira tempestade, a primeira prova, a primeira luta, já não quero mais. Perceba só, a semente é a mesma. Qual que é a semente? É a palavra. E a palavra é perfeita, ela é pura. A palavra é o Logos, que é Jesus. A semente é a palavra. O problema não está na palavra, mas está na terra.
Aí eu te faço uma pergunta: como está a tua terra? Como está o teu coração para receber a semente? O que está em Pedregais não tem terra, não tem. Aí quando nasce, não tem raiz. Aí nós vamos lá para que Jesus fala: a casa que não está firmada na rocha. Vem as correntes de águas e derruba essa casa. O que foi? Aí a pessoa, ela sai da presença de Deus, porque ela não quer passar por provas, ela não quer passar por dificuldades, ela não quer passar por batalhas. Para ela, porque ela serve um Deus vivo, ela quer vencer, 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 vitória, vitória, vitória com sabor de mel, e é vitória, é vitória, é vitória, e não pode vir batalha nenhuma, porque sai. Mas olha só que essa família passou. O que Jesus fala acerca disso? No mundo tereis aflições, mas esta é a interpretação correta. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha 2 Coríntios capítulo 11, e olha o que Paulo passou. Eu fui apedrejado por causa do evangelho, eu sofri naufrágio, eu fui espancado, eu passei fome. Olha o que Paulo passou. Você é cristão? Bem-vindo ao time do sofrimento, bem-vindo ao time de passar guerra, bem-vindo ao time de passar lutas, bem-vindo ao time a passar aflições, mas vem ao time também, que nós somos mais do que vencedores, porque no final, quem suportar, terá um galardão com Deus. E para esta terra de pedras, foi criado uma semente. Presta bem atenção. A semente do positivismo, da pregação triunfalista. Vou manter minha igreja cheia. Eu estou vendo que a terra não pode ouvir provas, então eu vou criar uma semente para essa terra. É a semente, pastor. O senhor passou tantas coisas pelo evangelho, Jesus. Quando eu olhei aqui para os senhores, eu falei: Jesus amado, como eu respeito, meu Deus do céu. Eu fico com meu coração até assim, e ministrar com tantos homens com cabelos brancos. Só Deus sabe como eu fico. Essa geração, pastor Joel, essa geração de crentes, não passa nada com Jesus. Nada. Aí eles criaram o evangelho dessa forma: levanta a mão que vou profetizar, receba, olha a vitória. Mas isso é antibíblico. No mundo nós vamos passar por aflições, no mundo nós vamos ter guerras, no mundo nós vamos passar por agonias, mas vai firmando a tua raiz na semente santa do evangelho, vai firmando a raiz, vai firmando, porque quando Jesus voltar, só vai levar quem está com a semente enfincada na rocha chamada Jesus de Nazaré. Agora eu vou falar do terceiro exemplo. Este aqui é o pior, que é o que nasce entre espinhos. Jesus explica isso. Olha o que Jesus fala. Olha na tua Bíblia. Sabe por quê os espinhos sufocaram? Pode ler na tua Bíblia. Por causa das riquezas. Olha aí. Por causa da prosperidade deste mundo. Deixaram a semente de lado e foram de olhos para as riquezas. Sabe o que Jesus fala acerca das riquezas? Está em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O contexto ali é sobre riquezas terrenas. O que Jesus ensina? Buscai o reino de Deus. As demais coisas Deus vai lhe dar. Olha o que Jesus ensina sobre a riqueza. Chegou um jovem rico, se prostrou a ele e falou desta forma: bom mestre, o que hei de fazer para ter a vida eterna?
Aí Jesus falou: por que me chamas de bons? Bons é meu Pai que está no céu. Tem guardado os mandamentos? Sim. Ixi, eu não adultero, eu não dou falso testemunho, eu honro meu pai e minha mãe. Ixi, eu cumpro toda a lei. Aí ele pensou que ia sair da presença de Jesus todo. Foi, se prostrou, chamou de bom mestre, agradou, cumpre toda a lei. Aí Jesus, tá, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Lê na tua Bíblia o que ele fez. Ele se levanta triste. Vendeu? Sabe por que não? Porque ele amava as riquezas. É a terra que está presa às coisas terrenas. É a terra que está presa a ganhar, a ter, a possuir. E o que eles estão fazendo hoje? Estão vendendo tudo em nome de Deus. É água ungida, é travesseiro ungido, é fronha mágica, é condom de ouro, qualquer dia vão estar fazendo abracadabra. E o povo olha para a terra, entrega, compra, porque não ama Jesus, ama as riquezas. Crescem, estão na igreja, mas não dá fruto nenhum. Canta em grupo de irmãos, fala línguas, profetiza, mas não gera frutos. Este é o pior, porque nesse caso está morto dentro da igreja. Você olha para esse cristão, ele está morto. Ele está na igreja, mas não ama Deus. Ele está na igreja, mas não tem relacionamento com o Espírito de Deus. Ele está na igreja, mas não ama o que Jesus fez. Ele está na igreja, mas ama as riquezas. E quais são os frutos dele? Quais são os frutos? Nenhum. Esse é o pior, porque ele pensa que é salvo, mas não é. Foi criada uma semente para esta terra. A teologia da prosperidade. 7 pulinhos da onda do mar, você vai ser milionário. E cada onda do mar tem um nome. Aí coloca Abraão, Isaac, Jacó, coloca até nome hebreu para o povo acreditar. Não acorda cedo não, irmão. Como eu acordo todo dia 5:30 da manhã para comprar o pão de cada dia para você ver. O Deus da promessa, com todas as vezes da promessa de Deus, todas as promessas de Deus, todas têm uma condição. Todas têm uma condição. Quer ir para o céu? Seja fiel. Quer que Deus faça a obra da tua vida? Levanta para orar de madrugada, estuda a Bíblia, jejue, separa do mundo. Deus só faz através de condição. E são essas terras. Deus não nos chamou para isto. Presta bem atenção. Deus não nos chamou para isto. Deus nos chamou para ser a terceira terra. Deus nos chamou para ser a quarta observação. Jesus fala assim: e a última, eu plantei numa terra boa. O que é essa terra boa? É o coração quebrantado, é a pessoa humilde, é a pessoa que está aberta a Deus, é a pessoa que deseja o Espírito Santo, é a pessoa que ama as coisas de Deus, é a pessoa que se dedica à obra. Esta terra vai crescer e vai gerar frutos. Deus não chamou pastores, Deus não chamou apóstolos, Deus não chamou bispos, Deus não chamou missionários. Não são apenas estes, são vocês também que me ouvem. Vocês também têm a obrigação de gerar frutos para a obra de Deus. Vocês, como nós aqui, também têm responsabilidade em fazer o reino de Deus avançar. Vocês, como nós, têm a mesma responsabilidade em gerar frutos para que o reino de Deus avance.
avance. Mas como vai avançar se a terra for boa, se a terra for quebrantada, se a terra tiver humildade, se a terra poder produzir algo para o reino? O teu coração tem que ser quebrantado, o teu coração tem que ser humilde, o teu coração tem que estar voltado para Deus. Presta bem atenção. Todas as profecias estão se cumprindo. E a multidão tem olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Olha só os adultérios que ocorrem. Olha os nossos jovens viciados em drogas. Olha essas mulheres sofrendo agressões de brutamontes, dizendo que é amor. Olha as nossas crianças sendo vítimas da ideologia de gênero. O mundo vai de mal a pior. O pecado se alastra. E Deus conta com quem? Os olhos que estão abertos, os ouvidos que estão voltados a Ele, o coração quebrantado. Com quem Deus está contando nesses últimos dias? É com você que me ouve, é com a senhora que me ouve. Quem Deus está contando é com o exército de salvos. Deus não chamou só pastores, Deus não chamou só bispos, Deus chamou você. Você é responsável em fazer o reino avançar. Você é responsável em pregar a palavra, em viver a palavra. Você é responsável em fazer o nome de Jesus ser propagado. Mas eu não tenho uma oratória, pastor. Eu não estudei tanto. Mas eu não tenho um microfone na mão. Eu não tenho um canal. Mas quem lhe falou que a pregação do evangelho consiste só nestas coisas? O reino de Deus é o reino ético. O reino de Deus é um reino ético. É um reino comportamental. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. O reino de Deus é um reino moral. Não adianta pregar, profetizar, falar línguas, rodar na igreja, pular, que nesse louca, mas não amar o próximo, não conversar com o próximo, não doar sua vida para o próximo. Não adianta nada se passar cheque sem fundo, se mentir, se o coração estiver cheio de malícia, cheio de moralidade, não adianta nada. Como eu faço, pastor, para o reino avançar? O teu vizinho, o teu colega de faculdade, a pessoa que convive com você no teu emprego, ele tem que olhar para você e dizer assim: há algo diferente neste homem, há algo diferente nesta mulher, há algo diferente neste jovem, há algo diferente nesse adolescente. E ele vai chegar em você e vai dizer: o que há em você que brilha como uma luz irradiante? Aí você vai encher a tua boca, cheio do Espírito Santo, e vai dizer: é Jesus na minha vida. E o reino vai avançar, o nome dele vai ser glorificado, e os frutos vão sendo gerados. Vai ser gerado na sua família, vai ser gerado com os teus vizinhos, vai ser gerado no teu emprego, vai ser gerado na faculdade. O reino de Deus vai avançar, vai prosperar através da tua vida. Seja uma terra quebrantada, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Permita-se cooperar para o reino de Deus avançar. É isso que nós somos. Paulo diz assim: eu plantei e Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Eu não me preocupo com nada. Eu prego a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. E as terras são vocês. Conta
Contagiem os teus vizinhos, contagiem os seus familiares, contagiem o pessoal do serviço, através do teu comportamento, através da tua postura. Ganhe pessoas para Jesus. Você ama Deus, você ama Jesus, você ama o Espírito Santo, você ama o reino de Deus. Então faça o reino de Deus avançar através da tua vida, através do teu comportamento. A reforma feita na Inglaterra, homens mudaram o mundo inteiro. Leiam John Wesley, Carlos Wesley, Jonathan Edwards. Leiam a vida desses homens. Eles mudaram o país inteiro só por causa do comportamento. Pastor, como que eu faço isso? Recebendo de Deus o revestimento do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de Deus, seja cheio do reino. Peça a Deus: Senhor, eu quero o teu Espírito na minha vida. Senhor, eu quero ser cheio, eu quero mudar os meus vizinhos, eu quero mudar a minha família. Nós não precisamos passar por situações difíceis nas nossas vidas, nós não precisamos, é só ter ouvido para ouvir, é só ter olhos para enxergar. Nós não precisamos passar por situações que parece que Cristo arranca as nossas almas, não. Nós só precisamos ter ouvidos e olhos. É através de você, é através de você, de você, de você, de você, que o reino